namorar, pessoal. Namora de uma cidade para outra e aquilo vai mantendo o Dharma, assim. Casais de retiro de verão. Alguém já foi no retiro de verão? Né? No caminho do meio, sabe o caminho do meio? Tem que tomar cuidado se alguém fala, vou no retiro de verão, com Lama Santa. Tem que tomar cuidado. 9 dias, muita coisa acontece. Então, estou muito feliz de estar aqui, né? A gente agora vai ter um pouco mais de tempo. Da outra vez foi uma conversa mais curta, né? Aproveitando o retiro do professor Alan Wallace. Então, agradeço o convite de toda a Sangha, né? O tema desse final de semana, ele é um tema ligado à sabedoria, né? Muitas vezes a gente estuda ensinamentos mais ligados à prática da meditação, a como gerar uma estabilidade, então às vezes a gente vai focar nisso, né? Muitas vezes a gente foca o que é chamado das práticas do coração, as práticas ligadas à compaixão, e aí esse final de semana um pouco o foco vai ser visão, né? O que no budismo é colocado como sabedoria, nisso. Então o Lama ele introduz muitas vezes isso como conectando sempre ao Prajna Paramita, porque Prajna é sabedoria e Paramita é a perfeição. Então seria a perfeição, a essência da visão, que é a essência da sabedoria, né? Uma grande professora mulher assim atual assim, com frescor dos ensinamentos é a Elizabeth Matiz Nangel, e ela diz que o que faz o budismo ser o budismo é o Prajna Paramita, ou seja, esse ensinamento sobre sabedoria que faz o budismo ser o budismo. Então, muitas vezes a gente hoje, na introdução do budismo na nossa cultura, todo mundo aqui todos nós estamos começando, né, no budismo, assim, que é recente mesmo, né? Exceto alguns seres, assim, né, que estão há mais tempo. Mas a gente está começando. Então, para essa introdução ela ser completa, ou seja, se a gente pegar... Você está ouvindo um agudinho, assim, da caixa, né? Não tem problema. Então, assim... Não tem problema, é só para ver se é da caixa, tá vendo da caixa mesmo. Se não der, tranquilo. Então, a introdução do budismo no Brasil e no Ocidente como um todo, ela vai depender do quanto a gente consegue entender essa visão de sabedoria. Porque se a gente não entende essa visão de sabedoria, é como se a gente... O budismo, como diz o Dzongse Khyentse Rinpoche, ele vai dizer virar só focar na respiração, ou só não comer carne, ou só falar assim de modo não violento, assim, com calma, só. E aí quase que você perde toda a profundidade do budismo se a gente não introduz a essência, que é a sabedoria, é a visão, né? O que faz... O que é a iluminação? A iluminação é como se fosse a visão completamente aberta e incessante. Então, um Buda, um outro jeito de dizer, é Vidyadhara, o detentor da lucidez. Então, que lucidez é essa, né? Então, se a gente quiser ter Budas no Brasil, Budas em Porto Alegre, né? A gente precisaria se interessar pelo que é a visão de um Buda. Ou seja, o que é a essência da mente de um Buda. O que é a lucidez? Então, o Lama Santa usa essa palavra, lucidez. Então, é como se fosse isso, assim, o que faz o budismo ser budismo, mas curiosamente também, pessoal, a sabedoria é o que faz o budismo não mais ser budismo. Ou seja, a gente começa a perder a ideia de que a gente é budista e também perder a ideia de que o budismo é alguma coisa que é uma visão sobre a vida, e a gente começa a trabalhar diretamente com a vida. Então, a sabedoria nos emancipa do budismo. Então, o Lama Santa diz assim, eu só entrei no budismo porque eu vi a porta de saída, né? E a porta de saída é o Prajna Paramita, são os ensinamentos sobre a perfeição de sabedoria. Eu acho bonito isso, porque isso é o que faz o budismo ser o budismo e o que faz o budismo deixar de ser budismo, entende? Isso é bem importante, assim. Ele é um ensinamento que o fim dele é a liberdade, o fim dele é o espaço, o fim dele não é um conteúdo, um jeito de ser, um lifestyle, né? Um estilo de vida específico, um conjunto de regras. O fim dele é a mente lúcida, né? O fim dele é a mente livre. Então ele em si mesmo ele faz essa ponte. Então o ensinamento sempre vai ser uma ponte, né? Uma ponte entre a minha identidade e essa liberdade.
uma ponte entre eu e o Buda. Vocês já pensaram, se a gente se der pra gente virar um Buda, como que é? Qual que é essa ponte? Porque ela não faz muito sentido, né? Então quem faz essa ponte, quem torna possível uma coisa que parece inconcebível, é esse ensinamento. Ou, por exemplo, como é que eu vou ajudar todos os seres para sempre? Como é que eu vou virar um Bodhisattva? Então essas coisas elas vão ficando... Eu não consigo ajudar minha prima. Isso é verdade, a minha prima tem muita dificuldade assim, na família. E da família da minha mãe eu tenho duas primas. Uma prima e um primo. Então, tipo, eu sou um Bodhisattva assim, vale nada, nem na minha família eu consigo. Então imagina na família humana. Né? Então como é que isso vai, essa coisa que parece inconcebível, ela vai ficando possível? Então esses ensinamentos eles vão nos ajudar a entender melhor o budismo também. Porque se a gente for bem sincero, se a gente for aqui agora bem sincero, tudo isso tem que ficar parecendo meio estranho pra gente. Né? Entendeu? Isso aqui é bem estranho. O certo não pode me apontar assim. Mas isso aqui é bem estranho. Se a gente for bem sincero, aí o altar é meio estranho. O próprio Buda, quem que é o Buda? O que é o Buda? Por que um vira Buda, mas o Buda já não foi? E como é que alguém vira o Buda? E o Buda vive, mas o Buda já não morreu? E quem que é o Buda? O que é Buda? Como é que eu tenho a natureza de Buda? O que é a natureza de Buda? E assim por diante. Né? Então tudo isso é meio estranho. E a gente, se a gente quiser olhar isso assim de um jeito mais profundo, a gente precisaria ter essa curiosidade e a gente vai acabar nesse ensinamento sobre a sabedoria. Né? Quem ouviu alguma coisa, quem não ouviu, tá todo mundo meio junto. Vocês relaxem assim. A gente está sempre ouvindo mais ou menos pelas primeiras vezes, os primeiros dias, meses, anos e décadas dá na mesma. Assim, esse tipo de ensinamento, porque ele é um ensinamento interessante. Então, esse é o tema. E daí, hoje a gente pensou em fazer um pouco sobre as relações, nesse sentido de como a sabedoria pode nos ajudar nas relações. E aí, durante o final de semana, a gente vai refinar melhor o que seria essa visão. Né? Essa visão é o que vai me fazer meditar de um jeito mais profundo. Essa visão ela vai tirar qualquer tipo de limites na compaixão, quando eu quiser ser mais compassivo. O que vai fazer eu ser mais compassivo é a sabedoria. Se eu ficar só tentando ser compassivo, vai ter um limite, né? Ou talvez eu caia no que é chamado hoje de burnout da empatia, assim, são os ativistas que eles chegam em casa esbaforidos, eles não conseguem mais. Então quem vai ajudar isso vai ser a sabedoria. Então a sabedoria ela vai ajudar em tudo, assim, né? Inclusive na nossa vida. Inclusive na nossa vida. É como se tudo o que a gente faz hoje, a gente faria melhor iluminado. Entende? A gente não precisaria parar de fazer nada. A gente só precisaria sorrir por dentro, acordar, fazer aquilo lúcido, né? Sem fixação ou sem perda de visão ou sem estreitar numa bolha. A gente pode estar nos lugares onde a gente está, só que a gente poderia estar nesses lugares sorrindo. Né? Então essa sabedoria que faz a gente sorrir, ela abre justamente o que o Lama tem falado, da gente virar agente infiltrado da compaixão. Né? Onde é que a gente esteja, o nosso verdadeiro trabalho não é o que parece. Nós somos agentes infiltrados da compaixão. Mas quem faz esse sorriso surgir é a sabedoria. E virar agente infiltrado da compaixão é virar Bodhisattva, é agir a partir da compaixão. Né? Então a sabedoria ela é irmã, ela é quase que a mesma coisa que a compaixão. A gente às vezes acha que são coisas diferentes, mas elas são quase que a mesma coisa, sabedoria e compaixão. Daí, para a gente olhar isso nas relações, é como se fosse... eu pensei da gente olhar e direto, normalmente às vezes a gente começa vendo os problemas, né? Eu acho que da última vez que eu vim aqui a gente só viu problemas, daí a gente ficou 1 hora sofrendo assim, e aí no finalzinho a gente falou como que seria umas relações mais lúcidas. Então eu pensei da gente falar já das relações no sentido, como que seriam as relações de um modo mais lúcido, mais saudável, a partir do que no budismo é chamado das 6 perfeições. Aí no meio disso talvez a gente mostre o quanto que isso não é tão simples, né? Mas é bom a gente começar assim, de modo animador, digamos assim, a gente vê possibilidades, né? Então o Chagdu Toku Rinpoche ele dizia que se a gente fosse casar com alguém, um jeito de casar de um jeito maravilhoso é casar com as 6 perfeições. As 6 perfeições, ela no budismo, ela está ligada a bodhicitta de ação, ou seja, como é que eu ando no caminho do Bodhisattva, né? Bodhisattva é aquele que tem bodhicitta, e bodhicitta é a mente que quer iluminar todos os seres.
É como se vocês do nada percebessem, assim, vocês acordam um dia e vocês percebam que, na verdade, não vai dar para ser feliz assim, sozinho, do jeito que a gente está tentando. A gente vai ter que fazer todo mundo ser feliz, uma coisa meio louca, assim. O Robert Thurman, ele dá um exemplo para isso que eu acho maravilhoso, para entender o que é Bodhicitta e o voto do Bodhisattva. E a partir disso a gente vai para as 6 perfeições, né, que seria a aplicação disso. Daí ele dá um exemplo assim, num livro que chama Infinite Life, Vida Infinita. Não tem tradução. Robert Thurman é assim, o prefácio de Sua Santidade Dalai Lama. Ele é meu amigo, né? Imagina, você escreve um livro e o Dalai Lama escreve meu grande amigo, tal pessoa. Assim. Então é lindo. E o Robert Thurman, para quem não conhece, é um professor nessa geração do Alan Wallace, do Mathieu Ricard, que pegou os mestres assim numa época que os mestres não eram tão conhecidos igual é hoje. Então eles tinham um contato mais próximo. Eles estão com 60 e poucos anos, assim, 60 e poucos anos. No certo sentido é a própria geração do Lama também, né? Essa geração, assim, que estão fazendo a transição entre os grandes mestres e a gente. E a Jetsuma Tenzin Palmo também é uma dessas, que está vindo para São Paulo, né? Uma grande praticante, uma grande professora. Então o Robert Thurman, nesse livro, ele dá um exemplo para mostrar o quanto que a gente deveria começar a olhar o quanto que as nossas relações elas são com todos os seres. Então ele mora em Nova York, né? Ele é da casa do Tibet House of Tibet lá, Tibet House lá em Nova York. E aí ele diz, é como se fosse um vagão em Nova York que foi sequestrado. Então o vagão é parado e aí alguém diz assim na voz assim no metrô, olha, vocês vão ficar aí por meses assim, né? Daí o Robert Thurman diz o seguinte, a gente estava no metrô com um olhar como se fosse assim, eu vou chegar logo em casa, então eu estou dando pouco tempo para esses seres aqui. Então como eu vou chegar logo em casa e eu nunca vou mais encontrar esses seres, eu não estou nem aí para eles, né? Num certo sentido é o olhar que a gente está se dando agora, né? Eu estou dando esse olhar para muitos de vocês, e talvez vocês vão dar esse olhar para mim também, tipo, quem é esse cara que está falando? Daqui 1 hora e pouco eu já vou levantar e, né? Nunca mais a gente vai se ver. Então, quando a gente dá pouco tempo, a gente não estabelece uma relação de interesse. Então, o Robert Thurman diz isso. A gente está num vagão e aí a gente se olha, não tem interesse nos outros, porque a gente vai logo se separar e nunca mais vai se encontrar. Então, ninguém conversa com ninguém e a gente fica meio assim, né? Focando na nossa própria vida. Assim. Igual a gente está, né? No metrô de São Paulo é isso, basicamente. Né? Então, ele diz, isso é como a gente está vivendo. Agora, quando esse vagão ele é sequestrado e a gente começa a ficar ali dias, semanas, meses, a gente começa, bom, eu não estava olhando para você, mas a gente está aqui, com mais tempo. Então, a ideia de ter mais tempo faz eu falar, bom, já que a gente tem muito tempo que a gente vai ter que ficar junto aqui, qual que é teu nome mesmo? E assim, como que é a tua história de buscar a felicidade e evitar o sofrimento, como todos os seres? Ah, você buscou assim, sofreu assim... Você começa a se interessar pelo outro, daí pelo outro, daí passa um tempo, você está interessado por todos os seres ali, e agora você está pensando em sair desse vagão com todos os seres. Então, se tiver uma chance de sair desse sequestro, né, desse terrorista que parou o vagão, a gente não vai querer sozinho, porque eu ouvi você, eu me interessei, agora eu já estou pensando em como sair com todos. Vocês entendem? Então aí o Robert Thurman diz o seguinte, se o que é o materialismo científico, que ele não tem a certeza de que tudo termina na hora da morte, se isso estiver errado e a gente estiver aqui para sempre na realidade, é melhor a gente começar a se interessar por cada um dos seres. Entende? Se for esse o caso. Se vai acabar logo, então esquece. Não precisa nem praticar o budismo também, o Alan Wallace diz. Vai acabar logo, então também só vive o que der. Na hora da morte, seus sofrimentos estariam resolvidos. Então sofre o que tiver que sofrer, vive o que tiver que sofrer. E não precisa nem meditar, pessoal. Meditar, tentar atingir a iluminação. Aliás, né, esquece o cérebro, assim. Porque só viver uma hora acaba. Né? Essa coisa estranha da vida. Mas aí o Robert Thurman diz, se isso estiver errado, talvez a gente comece... se há uma chance daquilo ser para sempre, da gente estar para sempre juntos, se há uma chance talvez a gente estar casado com todos os seres para sempre,
Então é melhor começar a se interessar pelos outros. No mínimo, se acabar tudo na hora da morte mesmo, você vai viver de um modo bem melhor. No mínimo isso. E se não acabar, daí vai ter feito toda a diferença. Então, como a gente não sabe, é uma coisa assim, né? Vamos fazer a opção mais inteligente, né? O Alan Wallace, falando com o professor, com o Francisco Varela. O Francisco Varela é um cientista que criou o Mind and Life para o Dalai Lama. Hoje é o maior centro de pesquisa de neurociência e meditação que existe no budismo. Assim. Eles fazem eventos maravilhosos na Mind and Life, Instituto Mind and Life. Daí o Alan Wallace conta que no fim da vida do Francisco Varela, que ele teve um hepatite, assim, ele estava em contato com o Dalai Lama, enfim, ele estava na perspectiva de morrer brevemente, assim, em breve. Aí ele teve uma conversa com o Alan Wallace de novo, assim, acho que uma troca de e-mails sobre reencarnação, sobre renascimento. E aí o Francisco Varela não acreditava, ele era cientista, assim, mas ele era praticante budista, mas ele falava, essa parte aí eu não acho que vai rolar. Aí o Alan Wallace falou assim, não tem problema nenhum, a gente segue conversando na próxima vida. Pode não acreditar à vontade, a gente segue conversando na próxima vida, né? Então, da perspectiva do Bodhisattva, é como se fosse a temporalidade vai aumentar. Vocês não precisam pensar na vida, na próxima vida. Vocês podem só pensar que qualquer pessoa que vocês encontrarem, você vai seguir com ela para pelo menos até ao fim da vida. Né? Lá em Okinawa, nas velhinhas, no filme Happy, tem várias senhoras de 100 e poucos anos. Daí elas têm uma expressão que chama Icharibachod. Icharibachod significa quando a gente se encontra, não importa, quando se esbarra assim, a gente já virou parceiro para a vida. Então essa é a visão um pouco do Bodhisattva. É assim, ele olhou para alguém, aquilo já era, porque a pessoa está buscando a felicidade, aí ele já deseja que a pessoa busque a felicidade, que aquilo aconteça, ele já está parceiro dela imediatamente. Assim, né? A gente vai se sentindo parceiro de todos os seres, antes de encontrar com ele. Assim, né? Antes do oi, a gente já tem essa relação. Então, não precisa também pensar em todas as vidas. É só pensar assim, expande um pouquinho mais o tempo. E aí você vai ver que não faz mais sentido brigar, porque você vai encontrar o seu na esquina. Tchau, não aguento mais! Bum, né? Morra! Mas aí o ser, ele continua no mesmo lugar que a gente. Não só no mesmo lugar, mas ele continua na nossa mente também. Vocês experimentem excluir um ser e entrar em retiro para vocês terem paz. Né? Assim, não gosto de você tem energia negativa, eu escolho as minhas relações, entendeu? Felicidade é escolher as melhores relações. A gente tem um pouco dessa visão na nossa sociedade. Daí a gente escolhe as nossas melhores relações, exclui as pessoas que a gente acha que tem energia negativa e vai entrar em retiro. Assim, paz, vou fazer um retiro para mim. Paz, ai que bom, retiro com energia, good vibes, assim, energia boa. Assim. Que eu excluí todas as pessoas com energia negativa e sobrou eu, que sou naturalmente energia positiva. Aí surge o nome da pessoa assim, né? André. Eu excluí a pessoa. Né? Eu não me senti parceiro dela. Eu dei um olhar inferior para ela. Eu coloquei ela talvez num lugarzinho meio gelado e pequeno, e estreito, fedido. Só que quando eu faço isso, eu me acho muito inteligente. Só que aí eu sento sendo esse lugar. Não sei se vocês já perceberam isso. Assim. A meditação é boa para isso. Assim. Senta em silêncio e a gente vê. A nossa mente, ela tem o tamanho da mente que a gente oferece para os seres. A gente vira o lugar que a gente dá para os seres. Então, se a gente dá para os seres um lugar estreito, a gente virou isso. Se a gente aprisiona os seres, a gente vira a prisão. Agora, se eu dou espaço para o ser, se eu dou amor, no sentido de eu apoio, se eu dou terra, expando céu para o ser, sem limites, eu não congelo, eu viro isso, eu viro espaço, eu viro isso. Então o Bodhisattva ele vai surgir de quando a gente começar a perceber que o negócio todo ele é muito mais interconectado do que parece. A gente está junto de todos os seres para valer, não tem como excluir ninguém, assim. Aí quando a gente começa a pensar na nossa felicidade a partir disso, vai vir o voto do Bodhisattva, ou seja, eu vou querer atingir a iluminação para benefício de todos os seres. Isso significa iluminar todos os seres. Então eu vou convergir o desejo de ser feliz, que às vezes vai se manifestar como ter uma casa melhor, um trabalho no seu tipo, não sei o quê,
eu vou pegar essa mesma sementinha e vou ver que isso só vai se realizar quando todos os seres estiverem iluminados, ou seja, quando eu olhar todos os seres como Budas. Então, aí nasce o Bodhisattva. Então, aí o Bodhisattva é como se fosse assim, ele tem, é o que a gente precisa fazer nascer em nós para as relações serem lúcidas. Né? Então agora a gente só vai ver mais ou menos como que seria um pouco isso, e aí a gente volta e vê por que a gente não tá tão simples a situação. Mas é bom, a gente joga lá na frente, assim, e já visualiza. Depois a gente compara, a gente vê a relação dos Bodhisattvas e vê a nossa. E aí surge o caminho, né? Como é que eu faço isso? Como é que eu pratico para chegar? Mas visualizar não é difícil, né? Então, um dos jeitos de olhar o que o Bodhisattva ele faz nas relações é olhar as 6 perfeições, 6 paramitas. Elas são perfeições no sentido de que elas vão todas todas usar o Prajnaparamita no sentido de elas saem de uma perspectiva limitada e elas vão para uma perspectiva completamente ilimitada, como o espaço, né? Assim como as 4 incomensuráveis, vocês vão olhar a bondade amorosa, compaixão, alegria e equanimidade. Isso é bodhicitta de aspiração. Então é como se eu desejo que os seres... É um pouco o que eu estava falando do exemplo do metrô, né? Então, eu desejo que os seres sejam felizes, eu desejo que eles não sofram, eu vou me alegrar com o florescimento deles e eu vou fazer isso para todos. Então quando surge essa aspiração, daí o jeito que eu faço, que eu começo a andar no mundo é pelas 6 perfeições. Então é bodhicitta, ou seja, esse coração da mente iluminada, assim, que deseja a iluminação de todos os seres, aspirando e depois andando no mundo. Então os 4 qualidades incomensuráveis e as 6 perfeições. Daí as 6 perfeições, a primeira delas é a generosidade. Então se a gente só entender generosidade, todas as nossas relações são curadas imediatamente. Só. Se a gente só fizer isso, generosidade. Todos os nossos problemas são falta de generosidade. Por quê? Porque eu faço um negócio e contabilizo. E daí eu começo a jogar. Agora, se vocês imaginem algum ser que ele dá e não olha para trás. Ele dá e não contabiliza mais. E ele dá de um jeito que ele faz o dar um movimento tão autônomo e tão natural que ele não mais acha que está dando. Ele simplesmente vai andando. Quem olha de longe até fala, nossa, que ser generoso. Mas ele, da perspectiva dele, ele só está andando, entende? Ele não está com uma sensação, eu vou ser super generoso para você agora. Está preparada para a tamanha generosidade que eu vou fazer agora com você? Ele não faz isso. Ele simplesmente vai andando. E esse andar é oferecer. Então ele confunde o movimento dele com oferecer. Só que oferecer sem olhar para trás. E sem contabilizar. Eu ofereci para você e não para você. Ofereci muito para você. Então essa lógica da generosidade, ela não está muito presente na nossa cultura. De você simplesmente dar e não anotar no Excel, sabe? Esses dias eu li um texto dizendo que o que move a cultura inteira, o que move o mundo é o lucro, pessoal. Eu vi um texto gigante, assim. E aí o cara provando, assim, nunca alguém faria algo sem perspectiva de retorno. O cara provou, assim. Eu achei super interessante aquilo. É como se fosse assim, aquilo é como se falasse, não existe generosidade possível. Você sempre vai contabilizar. Por isso que se fazem empresas, por isso que alguém ajuda alguém. Ele deu até o exemplo da mãe. Mãe, pai, por isso que você investe para o seu filho, enfim, virar alguém, alguma coisa, dar um retorno. Assim. Então é interessante. O Lama vai dizer, né, que o que move o mundo é a compaixão. É tudo a fundo perdido, é tudo dado e não se olha aquilo. Então se a gente mudar essa mente, que ela é uma mente que ela não doa, ela não oferece, ela quer as coisas para si mesma, e ela também espera sempre que o outro faça o primeiro movimento, a gente não faz. A gente às vezes até sabe o que numa relação, sei quem que está namorando aqui, né, ou casado, a gente até sabe que movimento tem que ser feito, mas a gente diz assim, ele tem que fazer. Porque eu já fiz várias vezes, eu já contei quantas vezes eu fiz. Agora é o momento dele. A gente não tem direito a essa lógica da generosidade. Né? A primeira paramita, dana, em sânscrito. Né? E em tibetano é o mesmo nome do Thupten Jinpa, que é o autor de Um Coração Sem Medo. Né? É Jinpa. Generosidade, é bonito, em tibetano. A gente não tem essa mente. Por exemplo, a gente opera com uma ideia que é assim, ó.
entre amigos, né? Isso eu acho muito legal de contemplar. Você vai jantar na casa de alguém. Eu, às vezes, tenho essa coisa de... A gente tá casado e você começa a lidar com outros casais, né? Meu namorar casais, sabe? Assim, uma coisa de... Daí você vai jantar na casa de um amigo, um casal de amigos. Daí você vai lá e aí você volta, daí surge uma sensação de débito instituída. Que parece que agora quem que tem que chamar para jantar na casa é a gente. Porque eu fui. Vocês entendem? A gente opera com uma cultura de monetária, assim, de débito e crédito inconsciente, aquilo nos permeia. Daí o casal de amigos começa a cobrar no WhatsApp, assim. E aí? Aí eu digo, e aí o quê? Vocês convidaram por generosidade. Vocês são bodhisattvas. A gente tem que olhar os outros com divisão pura. Vocês fizeram por generosidade. Vocês não fizeram querendo alguma coisa de mim. Então, eu não tenho agora que fazer nada. Porque se eu tiver que fazer alguma coisa, você fez com expectativa. Logo, você perdeu a tua generosidade. Você quer que eu tire a tua alegria? Né? O teu ato só vai se completar se eu fizer agora um outro ato. Que ato é esse, então? Você também não soltou o teu ato? Você já não se alegrou nele mesmo? Agora você só se alegra se rolar... Ou seja, está jogando? Então, quando a gente não tem generosidade, quando a gente tem completo, aquilo se extingue em si mesmo. Assim, como o Shunryu Suzuki diz, você anda que não deixa rastros. Então, quando a gente tem generosidade perfeita, que só vai vir com sabedoria, a gente vai ver na sexta paramita, mas a generosidade perfeita, aquilo assim já resolve tudo de saída, não gera problema algum e não gera jogos. Então eu não perco a perspectiva, eu não perco o espaço, aquilo está sempre liberado, não vai gerar sofrimento, não vai gerar reatividade, não vai gerar nada. Então a generosidade ela é maravilhosa. Ela com sabedoria significa assim, você dá para alguém sem a perspectiva, sem de que tem alguém ali recebendo, sem visão de que tem algo sendo dado e sem a visão de que você está dando. Isso é o melhor jeito de dar. Então, o Lama Santa ele brinca. Quando você faz uma generosidade que não é generosidade alguma, essa é a verdadeira generosidade. Se você faz uma generosidade que você diz, essa é a generosidade, daí essa não é a generosidade. Entende? Porque aquilo não mantém uma visão de dualidade, assim, de que tem eu aqui e tem você aí. É bem bonito, assim, essa noção. O Shunryu Suzuki também, esses mestres eles são exemplos disso, né? Ele, por exemplo, tinha uma relação com, ele usava óculos. Daí tem uma historinha assim contada pelo Sensei Kas, que vem em breve também para Viamão, para não sair do caminho do meio, um mestre do Zen maravilhoso. Daí o Sensei Kas conta de uma historinha do Shunryu Suzuki que ele tava com óculos dele assim, e aí ele tava falando da relação dele com óculos, que ele teve que comprar, enfim, ele trocou e tal. Aí ele disse uma coisa interessante, ele disse assim: esse óculos não é meu, vocês deixam eu usar esse óculos. Então isso é um pouco a visão da generosidade. Você nunca tem algo, de fato. A gente está sempre emprestando as coisas, entendeu? As coisas não são nossas. A gente está sempre emprestando. Então o mestre, sabendo disso, ele diz assim: obrigado por vocês deixarem eu usar o óculos de vocês. Entende? Então quando a gente dá uma coisa para o outro também, aquilo já era do outro. Então por que você está se achando agora dando alguma coisa para o outro que já era do outro? Vocês já tentaram dar o céu e se gabar? Eu que fiz. Né? Você vai se gabar de dar o céu. Então a generosidade é sempre dar uma coisa que já é do outro. O outro tem tudo, pessoal. O outro tem tudo. O outro está no mundo. Logo ele tem tudo. O que você vai comprar uma coisa na loja e dar para ele? Já é dele. Aquilo já é dele. O outro tem aquilo, né? E o outro, você está dando o que para ele? Alegria, não é? Você está tentando dar o que para ele? Alegria. Ele já tem alegria. Você acha que vai ter um livro que vai alegrar ele? Nenhum livro vai alegrar ele se ele não tiver alegria. Certo? Então o que você está dando para ele ao dar o livro? Alegria, qualquer emoção, qualquer coisa positiva, ele já tem. Tudo que você está dando para ele já tem. Então não se ache. Um pouco é isso, assim, não se ache. Então isso é dar, né? Agora numa relação, num casamento, num namoro, a gente super se acha quando a gente dá alguma coisa. A gente assim, olha, eu fiz isso para você, que fique bem registrado aí. Viu, família, amigos? Eu estou fazendo isso, né? E a gente primeiro vai perder o que aí? Logo de cara, a alegria de dar. A gente vai perder a alegria de dar. Então já não tem felicidade quando a gente não tem generosidade.
Não tem felicidade possível. Porque a felicidade vai vir de dar. Você está dando e você não está nem curtindo o dar. A felicidade não vem do que o outro vai achar. Ou se ele vai retornar isso em algum momento. Eu acho assim, interessante também perceber em casais, né? E mesmo em amigos e sócios, assim, que nunca vai ser igual, nunca vai equilibrar o que o outro dá e o que recebe. A gente tem uma visão romântica que vai, né? Do tipo, eu tô te dando e você vai dar mais um pouquinho, eu te dou e a gente vira um casal, assim, mais ou menos. Não, às vezes vai ser o outro vai dar muito mais. E tá ótimo. E às vezes você vai dar muito mais, tá ótimo também. Não tem que equilibrar nada. Porque a alegria dele dar é a alegria dele dar. Então ele tá ótimo de dar. Não fica você tendo que retribuir, porque se você tira a alegria dele de dar. Entendeu? Se você tentar retribuir, você tira a alegria dele de dar. Isso a gente não entende. Por exemplo, quando a gente vai pagar alguma coisa. Por exemplo, a gente acha que a gente tem que pagar por alguma coisa. Mas esse é o pior jeito de fazer. Por exemplo, vamos supor, você vai tomar um café. Então, operar com generosidade é assim, ó. Nunca pague o café. Você pagar o café, você está perdendo a chance de deixar eles oferecerem o café para você. Então, quando a gente vai tomar... Eu gosto muito de café. Vou tomar um café? Como é que é a contemplação daí? Você vai num café, você olha o seguinte. Esses seres, eles não estão trabalhando pelo salário. Se eles tivessem, eles estariam muito miseráveis. Eles estão bondosos. Um ser desconhecido veio e tirou meu guardanapo sujo. Obrigado. Obrigado. Ou seja, ele está fazendo isso não por dinheiro, pessoal. Ou você acha que R$5 vai pagar tirar um guardanapo sujo da tua mesa? O preço do café? Não, ele está fazendo por bondade. Daí você agradece. Olha, ser, eu sei que você não é garçom e você do nada tirou um guardanapo. Né? Um ser que está aqui e tirou um guardanapo. Obrigado. Ou seja, ele está fazendo isso por generosidade. É isso. Mas falar, não é. É o salário. Isso é uma visão muito restrita. É generosidade, é bondade, tem uma bondade operando ali, quer ele reconheça ou não. Daí você pega o café que está sendo oferecido para você. O ideal é assim, meu Deus, obrigado. Mesmo quando vocês ganharem salário, pessoal. Vocês não trabalhem por salário, quando te pagarem, você fala, meu Deus, você está pagando por liberdade. Que bom, sério que você vai me pagar? Eu já trabalhei, tá tudo kit. Ainda você vai me pagar, vem um bônus, entende? Isso é a lógica da generosidade. Se você trabalhou pelo salário, você já perdeu. Então vai vir como uma alegria, assim, meu Deus, eu fiz já, tá tudo kit, ainda você tá me pagando da sua liberdade agora. Maravilhoso. Isso, segue fazendo isso todo mês, tá ótimo, lindo. Mas então, assim, no café é um pouco isso, assim, o café ele vai ser posto, você pega aquilo com uma generosidade do outro, fala, obrigado, esse lugar é maravilhoso, você tá me dando um café, sem pedir nada em troca. Daí você faz o quê? Você oferece do zero. Não pague o café. Você fala, esse café é tão bom e dá cafés de graça, eu vou dar um dinheiro para você. Esse é o jeito correto. E aí você não se filie pelo preço também. Pessoal, a gente é bodhisattva aqui, a gente quer ir além dos referenciais, né? A gente quer ir além de qualquer tipo de referencial e a gente vai pagar o preço que está marcado do café. A gente pode pagar o preço que está marcado do café, mas, entendeu? Aí a pessoa vai dar o troco, assim, você fala, não tem troco, assim, tá tudo certo, né? Eu não tô pagando baseado naqueles R$5 ali, eu tô pagando, porque tinha um pouquinho mais, já, a minha lógica é assim, 2 notas, 2 notas. Bom. Então você pode ser mais livre, você faz o ato sem retribuir, você faz o ato da sua liberdade, entende? Então isso numa relação é maravilhoso, porque você sempre faz a partir da sua liberdade de dar. Você não mede para ver se a pessoa merece. Vocês entendem? Por exemplo, uma pessoa que está muito mal e não está cuidando de nós direito, quando a gente chega em casa, a gente fala assim, você não merece. Porque eu estou sempre retribuindo. Então a pessoa não fez nada essa semana. Você não fez nada essa semana. Então, eu não tenho um ato contínuo de dar. Eu dou na medida do que eu olho em você. Você não está dando, não vou dar. E a gente é meio assim. A gente fecha a cara. Aí o outro tem que fazer. Aí a gente bota qual que é o preço. Vocês já fizeram isso, esse joguinho assim? O outro tem que fazer um movimento para eu voltar a dar. A gente se acha super, super inteligente fazendo isso. Isso é o exemplo perfeito
do sofrimento nos relacionamentos. A gente perde a generosidade sem perceber que a gente está perdendo. Então, os bodhisattvas, eles vão só oferecer. Esse é o modo padrão deles. Faz sentido até aqui? Oferecer. Só isso. Se vocês só fizerem isso numa relação, tá lindo. Então, basicamente, de onde vem os problemas numa relação, da perspectiva de dana, generosidade? São lugares onde eu não estou oferecendo. Não estou oferecendo. Então, como é que eu curo uma relação? Eu começo a oferecer bem ali onde eu não estou oferecendo. Entendeu? Tem lugares, pessoal, que a gente não... A generosidade está muito ligada a abrir, né? Tem lugares que a gente não quer abrir. Tem lugares que a gente está com a mão fechada. Entende? A gente não quer abrir. Então, ela vai te abrir. O Tenzin Yamgyal Rinpoche, lá em São Paulo, ele falou o seguinte: se você está praticando, daqui para frente não tem outra opção. Ele falou assim: close is not an option. Ou seja, fechar não é uma opção. Entende? Então, para o praticante, é isso. A gente vai abrir. Abrir. E abrir é isso. A gente vai abrir nossa casa, a gente vai abrir nossa vida, a gente vai abrir toda a sensação de que a gente tem que manter alguma coisa, a gente vai abrir. A gente vai abrir também uma coisa maravilhosa, que é abrir nossa agenda. Que eu não recomendo, assim. Mas a gente vai abrir. Que incrível, né? A gente olha a nossa agenda como sendo nossa. Mas a gente deveria falar assim: toquem o terror na minha agenda. Seres. A agenda vai abrir. A agenda dos mestres não é deles, né? A agenda dos mestres é uma várzea, pessoal. São seres loucos, assim. É como se ele desse um share. Imagina você dar um share na sua agenda com o Brasil inteiro, né? E aí os seres todos invadem a agenda. Essa é a agenda dos mestres. A gente acha que isso é o pior sofrimento, mas isso é a maior felicidade. Então é oferecer até o ponto de que o teu tempo mais já não é teu. O teu tempo é dos seres. De onde vem o nosso sofrimento? O nosso sofrimento vem da gente ter um tempo. Os mestres, o tempo deles é dos seres. Daí eles não têm um momento em que eles param e olham para a vida deles. Aí o Lama para e fala: será que acho que eu não foquei no que foi o meu planejamento nesse? Se tivesse um momento, ele começa a sofrer, né? Eu só sofro nessas horas, assim, e é todo dia. Eu paro e olho pro meu tempo. Daí eu falo: meu tempo está sendo sugado por esses seres horríveis. Eles não me deixam ser feliz. Então isso é falta de generosidade também. É quase como a gente quer manter alguma coisa para nós. O Lama diz assim, ó, Lama Santa: tudo aquilo que você mantiver para você, tudo aquilo que você pegar para você, você perde na hora da morte. Tudo aquilo que você oferecer, você não perde. Entende? É o melhor jeito: oferecer. Por exemplo, como é que a gente pode ter o sofrimento de ser roubado? Se a gente pega e fala: essa caixa de som é minha. Aí eu delimito um espaço, territorializo ela. Daí eu acabei de criar as causas e condições para eu me sentir roubado. Porque se alguém tirar essa caixa do território que eu mesmo coloquei como sendo minha, eu vou falar: ele me roubou. Aí vem o sofrimento correspondente. Agora vocês imaginem, pessoal, que se eu botar essa caixa de som, que não é minha, vocês sabem, né? Mesmo se for minha, não é minha, certo? Eu estou pegando emprestado, vocês concordam com isso, né? Mesmo se eu pagar o valor que é dela, vocês sabem que não é minha, né? Eu estou emprestando dos seres que ela segue no mundo, assim. Nada nunca é nosso, né? Tipo, mesmo que a pessoa compre uma casa, ela está sempre alugando, vocês entendem? Da perspectiva da sabedoria, não tem diferença entre comprar e alugar. Vocês entendem? Ou você acha que você comprou aquilo? Não tem, é um aluguel em que a gente acha que é o mais nosso, sei lá. A gente compra só a ideia de ter comprado algo. Porque a gente não comprou mesmo, a gente compra quase a sensação de ter comprado. Se você tiver a sensação de ter algo só alugando, você não precisa gastar todo o dinheiro comprando, entende? Porque não tem nada que você vai comprar de fato, você comprou só a sensação de ter comprado. Então a gente compra quase com pensamento. Então é mais fácil ter esse pensamento, já que ele não tem base alguma. Mas basicamente é isso, assim: se eu pegar essa caixa e falar que essa caixa é minha, e eu falar que minha casa, ela para naquela parede, se eu vejo essa caixa na rua, imediatamente eu falo: quem que pegou essa minha caixa, tá roubando minha caixa? Ladrão, ladrão, ladrão. Vocês entendem? Agora, se eu pegar essa caixa e oferecer, no sentido assim: eu comprei, eu estou emprestando, mas o melhor jeito de usar uma caixa é por compaixão. Logo, o melhor uso que eu posso fazer depois de comprar uma coisa é não usar para mim.
Vocês entendem que louco? É justamente compartilhar, né? Então, é por isso que é difícil de falar que você comprou para você, porque o melhor jeito de ser feliz com algo que você comprou é compartilhar. Então daí, qual que é o melhor jeito de você nunca ter uma caixa roubada? Você diz assim: seres, a caixa de vocês. Espaço, não tem limites. A caixa está sempre no espaço. Eu entrego ela para o espaço. Daí um ser pega e leva para outro lugar. Ela está no espaço, ela segue minha. A caixa. Eu só sinto que ela foi roubada se eu criei o limite do espaço. Que depois, quando ela passa daquele outro limite, ela foi roubada. Vocês entendem? Isso é generosidade também. Vocês entreguem tudo para o espaço. O Lama diz assim: se vocês quiserem ter uma relação para sempre com alguém, uma relação eterna assim para alguém, você não mantém um apego, porque se você tiver apego você vai perder. Aí o melhor jeito é você oferece para os Budas. Fala assim, oferece todos os apegos de todos os seres ao nosso redor para os Budas. Ou seja, também vê eles como livre. Se você olhar um ser como livre, você nunca perde essa relação. Porque ele vai dizer para você assim, ó, se você olhar um ser como esposa mesmo, e ela disser assim, não sou mais sua esposa, acabou a relação. E você perdeu o ser. Eu já tive essa experiência, é horrível a experiência de perder algo. Se você não quiser nunca perder, você fala assim, oi ser livre, que está agora brincando de ser minha esposa, mas ser livre. Daí o momento ele diz assim, eu ser livre estou indo embora. Aí você, sim, a gente segue ser livre. Eu gostava da esposa, mas assim, eu não perco. Então um jeito de não perder as relações é olhar desse modo. Não fixar a pessoa, olhar a liberdade dela, entregar ela para o espaço. Num certo sentido é compartilhar, vocês entendem? Mas não é esse sentido que vocês estão pensando. Mas evitar pegar aquilo para você e colocar num território, entende? E fechar a mão. Né? Então isso é generosidade. A gente poderia ficar só nisso, né? Tipo, eu vou olhar o horário. Depois eu vou abrir um pouquinho pra gente conversar. Mas basicamente, a essência da generosidade, ela precisa, igual a gente fez vários raciocínios aqui meio malucos, ela precisa de sabedoria. Então se alguma dessas coisas pareceu meio estranhas para vocês, tipo o exemplo do café, ele precisa da gente entender que o café é uma bolha. Se a gente não entende que o café é uma bolha, se quando a gente vai num café, a gente realmente acha que o garçom é garçom e que um café custa tanto e que o lugar é sério, é um café mesmo. Se a gente não entende que aquilo é uma coisa meio montada, assim, que é só uma casa em que alguém foi e vai fingir que agora é o garçom. Aí aí a gente vai... Né? Se a gente não vê assim, daí a gente acha que é... Pessoal, em São Paulo, não sei como que é aqui, mas em São Paulo os garçons são muito maltratados, como se eles fossem garçons mesmo. Tipo, pô, eu levantei a terceira vez, eu levantei a mão pra você que eu nunca encontrei na minha vida e você não veio. Olha, você... Vou falar com quem que é o gerente desse café real aqui. Porque esse garçom aqui é muito ruim. Né? A gente não olha um ser humano ali, a gente perde muito fácil. Eu vejo pessoas muito nervosas com garçons, assim, do nada. É uma relação muito curta e a pessoa já tá nervosa. Qual a chance dessa pessoa no casamento? Ela já congelou uma pessoa do nada, assim, bum, garçom, pum, já tá nervoso. Imagina outra que ela teve tempo para congelar de outro jeito, congelar como esposa, congelou. Aí ela vai se sentir no direito de matar, que é o que acontece. Então, se vocês quiserem realmente prevenir o sofrimento de cada preconceito na base, que é a coisa que a gente mais precisa hoje, machismo, todo tipo de racismo, todo tipo de preconceito, todo tipo de preconceito, a essência dele, dessa liberação do preconceito, é a liberação do congelamento que acontece na visão. Então, se vocês quiserem cortar a raiz de todas as violências, é sabedoria. A maior violência é perder sabedoria. O resto é só decorrência. Perdeu sabedoria, você já está prestes a matar os seres. Tem um episódio de Black Mirror sobre a visão das pessoas na guerra, na última temporada. Vocês já viram isso? Terceira temporada. Eles fazem um negócio na visão dos soldados para facilitar que eles matem. Então, ou seja, se você quiser fazer pessoas matarem umas às outras, mexe no olho delas. E se você quiser fazer as pessoas pararem de se matar, mexe no olho delas. Então, o que a gente vai estudar esse final de semana é a origem da superação pela raiz de qualquer agressão, porque é sabedoria. Então, uma vez que a gente tem generosidade, então, Dana em sânscrito, é legal os nomes porque a gente procura no Google.
E aí quando vocês procurarem generosidade vai vir assim, portal, saúde do bem, não sei o que, generosidade. Daí vocês, X aquele texto. Mas se vocês buscarem Jimpa e Dana, é melhor. Daí vocês não vão encontrar esse monte de, às vezes, besteira que vai estar escrito sobre generosidade. Então, Jimpa e Dana, né? Daí a segunda é moralidade. Então, quando a gente se coloca com o voto do Bodhisattva, compaixão, amor, de base, alegria e equanimidade, daí vem generosidade, é natural que eu não vá causar sofrimento. Então, a essência da moralidade é não atrapalhar o caminho do ser em direção à iluminação e à felicidade. É não causar nenhum tipo de malefício para ele, né? Sua Santidade Dalai Lama diz assim, se você não pode beneficiar um ser, ele diz assim, at least, assim, no mínimo, não atrapalhe, né? Não cause sofrimento. Não faça... Se a gente tiver só isso também numa relação, maravilhoso. A gente abre o dia, começa o dia e diz assim, como que você vai em direção à felicidade de hoje? Aí você, eu vou pensando aqui, fazendo... Como que eu não te atrapalho? Entende? A gente atrapalha uns aos outros assim, sem querer várias vezes. Só de falar, pessoal. Nós atrapalhamos os seres porque a gente chega para eles e não olha direito. Vocês perceberam? A gente chega para eles, o ser está indo pro banheiro, tá? Eu faço isso direto. Eu chego, eu não vejo, eu não dou uma paradinha assim no corredor e dou uma olhada como está a movimentação do ser. Aí eu já vou ver. Se eu tiver só uma paradinha assim, eu já vejo. Ele está indo pro banheiro. O banheiro é ali, ele já está andando meio assim. Eu já vejo. Mas a gente não dá essa paradinha. A gente sempre... E começa a falar. Começa a falar. Quando viu, passou 15 minutos. O ser vai ter que parar. A gente fala, você me desculpa, eu estava indo no banheiro quando eu encontrei com você. O que a gente chama de namoro, às vezes, é isso. O ser estava indo se aliviar. Só que aí o ser estava indo se aliviar no sentido que ele estava quase se iluminando. Ele estava próximo, ele estava praticando o SEB, ele estava no retiro de verão, ele estava. Só que você chegou na frente dele, você não deu uma paradinha, você não olhou o movimento dele, entende? Você simplesmente achou que aquele ser, só por ele estar na tua frente... Olha que violência que a gente faz. Só pro ser estar na minha frente, eu já acho que é ok ele dispor de tempo para mim. A gente não fala assim, com licença, eu tô um ser que a gente calhou de estar próximo. Tu tem algum tempo para dispor para mim? A gente... No começo da relação, até que a gente tem um pouquinho de respeito pelo tempo do outro. A gente diz assim, ser livre que eu acabei de encontrar. Teria um tempo precioso na vida preciosa que vai levar a iluminação, a natureza de Buda perfeita, a vida pulsando em você, para dedicar para o mero, um ser confuso como eu, cheio de histórias que vai te atrapalhar. Teria um tempo, ser livre, por compaixão. Teria 10 minutos, uma noite, um pouquinho, um jantar. Teria um filme, por favor, apenas um curta, pelo menos um longa. Não tem esse respeito no começo da relação? Corta, dá 2 anos. A pessoa assim, e aí, vamos lá? Aí a pessoa, não, preciso trabalhar aqui, isso aqui. Mas assim, é a 5ª vez que você não vai visitar meus pais. Entende? 5ª vez que você não vai... Se eu chegasse pra você agora e falasse, vamos lá amanhã? Aí você, não, eu tenho outras coisas. Como assim você tem outras coisas? Vocês não iam achar uma violência? Por que vocês acham ok 2 anos depois eu fazer a mesma coisa com ela? Não mudou nada. Então, esse processo assim, de falta de generosidade, falta de visão, vai levar com que eu acabe causando sofrimento para os outros. Né? Vocês conseguem ouvir aí? E aí teria essa segunda coisa, segunda paramita, que está ligado a Shila, S-L-A em sânscrito, está ligado à moralidade. Em tibetano é Sutrim. Khenpo Tsutringa, moralidade. Aí a gente tem, uma vez que a gente está agindo assim, sem causar problemas para os outros, vai surgir paz.
vai surgir paz, que às vezes vai ser traduzido como paciência, né? Zopa em tibetano e Shanti em sânscrito, no sentido de que a gente não vai se perturbar pelas coisas. Então, o que nos dá muita perturbação, primeiro que a gente está com a mão fechada, e com a mão fechada a gente está esmurrando um pouco os seres, então a gente está com umas relações perturbadas. Daí quando a gente senta, a gente não tem paz. Nós somos atazanados, porque a nossa relação ela causou problemas, assim. Então a gente fica perturbado. Então a gente não tem experiência de paz. Então se vocês tiverem generosidade e moralidade, vai surgir paz na relação. E paz ou paciência também vai ter um aspecto da gente não se irritar. Então, como diz o Lama, pensa só ter paciência numa relação. Que beleza também. Só isso. Ou seja, o outro, o Lama diz assim, não é que você precisa ter paciência, é só você não ter impaciência. Entende? Você não precisa ter paciência, porque também ter paciência vira uma coisa, né? Porque quem tem paciência, às vezes vai perder a paciência, vocês entendem? Por isso que precisa, porque como é que você perde a paciência? Tendo paciência. Então ter paciência não é tão uma boa coisa, o Lama Santana brinca assim. Então melhor não ter impaciência, porque aí você nunca perde isso, você só não entra com impaciência, ou seja, você só não se irrita. Vocês imaginem a gente ter toda a paciência do mundo, ou a gente não gerar uma impaciência diante do movimento do outro. Eu falo assim, eu não aguento mais você chegando atrasado, ou eu não aguento mais você fazendo tal coisa. Eu não sofro exatamente dele fazendo tal coisa. Eu não aguento mais, você bota muito sal. Assim, já falei, eu não tô comendo sal, você botou sal, ou coisas pequenas assim. Já falei sobre a sua roupa, já falei que você que tem que lavar a roupa, já falei que isso. Então, minha amiga, os namorados das amigas da minha esposa, eles não lavam a cueca, alguns assim. E eles também, às vezes olham assim, eles olham que a meia deles não está dobrada e a mãe deles dobrava, né? Tá vivendo uma cultura assim. Daí ele pergunta, por que minha meia não está dobrada? Umas coisas assim, né? Então, às vezes a gente vai ter uma coisa assim, né? A mulher vai se revoltar, né? Com toda a razão. E vai estressar ali. Agora, claro, ela poderia ajudar ele a ampliar a visão e ele mesmo dobrar as próprias meias do jeito que ele quer, só que sem se irritar, né? Seria o melhor. A paciência, ela complica a falta de paciência, ela complica a nossa vida. A gente se irrita onde a gente não precisava, né? Então, simplesmente essa capacidade de a gente não perder a paciência, ou melhor, não gerar impaciência, é muito bom. Ou seja, você vai ajudar o ser, e aí, se em vez de dar para ele 5 dias, 5 anos, você dá para ele vidas. Para ele poder... Mas, ao mesmo tempo, você não vai ser complacente com a atitude negativa do outro. Não é que você vai ficar lá esperando, não é isso. Você vai energicamente atuar. Só que você energicamente atua sem se irritar. Isso deixa a sua ação ainda mais poderosa. Então, não achem que ter paciência é ser passivo. Na verdade, a gente é passivo justamente porque a gente se irrita. Quando a gente se irrita, a gente já perde o poder na relação. Então, a paciência vai nos ajudar. Então a gente vai ter generosidade, moralidade, paz ou paciência. Aí vai surgir dessa não perturbação, vai surgir energia constante. Tudo que a gente quer numa relação está ligado à virya, que é em sânscrito virya. Em tibetano eu nunca sei direito, mas hoje eu pesquisei a tsondro. Não sabia. Nunca sei. E aí, essa capacidade de manter energia, o Lama traduz essa paramita quarta como energia constante. Energia constante. Então a nossa energia não vai oscilar e a gente vai ter alegria. As coisas não vão mais ser monótonas, o Trungpa diz. A gente vai ter alegria em trabalhar com a vida. Então, boa parte das nossas relações, elas começam a ter problemas, sabe por quê? Não é porque a relação tem problema, porque ela sempre teve desde o começo, mas a gente perdeu a alegria de trabalhar com a relação. Então a gente começa a desistir, a nossa energia começa a baixar e a gente não tem mais alegria de lidar com os problemas. Então, basicamente, num casamento é só problema, certo? Então, de onde vem a felicidade do casamento? Da alegria de trabalhar com as dificuldades. Energia constante. O Bodhisattva tem isso. Ele nega, ele vai dizer assim, eu vou ser o último a me iluminar. E eu vou ficar aqui, trabalhando
com o sofrimento, com as dificuldades. Se vocês tiverem isso num casamento, num namoro, numa relação de parceria no trabalho, é uma delícia, pessoal. Porque no dia seguinte vai ter exatamente aquilo que você se dispôs a fazer, a trabalhar. Problemas. Daí quando o problema vem, aquilo é suco. Aquilo assim... Então, isso é vírya, ou seja, a energia ligada ao trabalho com as coisas, a energia onde a gente normalmente não teria energia, ou teria esforço, né? É basicamente a alegria de ter esforço, a energia constante. Vírya. Então, é a capacidade de seguir também. Capacidade de seguir. Muitas vezes os problemas de relacionamento é quase a pessoa, ela tem uma dificuldade de seguir. É só isso. Não é que está acontecendo tais coisas. É parecido com o caminho também no budismo. A pessoa, o que é um obstáculo? O obstáculo não é o que é de fato o obstáculo. O obstáculo é só aquilo que faz a pessoa parar. Então não é que tem alguma coisa que fez a pessoa parar, é que a pessoa parou diante daquilo. Então faltou a visão de ver que é só seguir. Então faltou vírya, faltou energia constante. Então nossos problemas não são coisas que estão causando nossos problemas, são só coisas que a gente olha e diante daquilo a gente para. Mas ele tá... É meio que assim, no começo da relação, a gente tem que dar todo o crédito do mundo. E a gente tem vírya. Ou seja, olha, eu tô aqui longe, viu? E deu merda no meu trabalho. E agora são 11h30, você tá em casa. Você poderia vir aqui e ajudar e falar com tal pessoa e antes passar em tal lugar. A gente tava quase dormindo. Daí... a gente tá com uma generosidade, entende? Daí a gente tem uma moralidade, a gente não vai gritar com o outro. Daí a gente também tem uma paciência, a gente não se perturbou. Incrivelmente a gente não se perturbou. Daí surge energia. Daí a gente fala, sim, claro! Aí a gente pega, passa no lugar que precisa, vai no outro. Quando vai dormir 4 horas da noite e não recebeu nada pra si. Porque o outro estava cansado, ainda brigou com a gente, ainda voltou pra casa e tinha assim, bom, o que eu fiz hoje, né? Eu fui ajudar um ser estranho que nem deu um beijo. E agora eu tô de volta pra casa e a gente fala, bom, isso é amor, eu tô bem feliz, né? Então aquilo se consolida, assim. Eu também tinha um voto de amor e compaixão, queria que ele fosse feliz, então aquilo se conectou, me alegra, pronto, maravilhoso. Então, agora, como que é depois de um tempo? Depois de um tempo, o outro pede bem menos. Tipo, antes eu fazia com 11h30 da noite, era tranquilo, agora são 7h30. Antes eu tinha que passar em um lugar, antes era tranquilo, agora eu não preciso passar em nenhum lugar, entende? Antes eu tinha que ir até o outro. Não, agora o outro vai vir um pouquinho, vai até o metrô. Ou seja, tá bem melhor agora. Só que eu tô sem energia. Daí eu diz assim, você vai até o metrô? Eu encasqueto, entende? Não sei se vocês têm esse verbo aqui, encasquetar. Então eu vou encasquetar. Eu vou perder essa energia, assim, essa disposição, no certo sentido, de seguir. E ali aquilo vira um obstáculo. Daí um casamento ele começa realmente, quando eu começo nesse momento, eu começo a ver obstáculos em todos os lugares onde eu seguia. Eu digo assim, isso aqui eu segui por muito tempo, mas agora chega, agora não dá mais, agora não dá. Aí quando eu vi eu tô parado. É difícil continuar a relação. Até aqui tá fazendo sentido assim? As 6 paramitas no relacionamento. Daí as últimas, para terminar, a gente abrir e conversar um pouquinho, as últimas seriam assim... A gente tem energia constante, aí vai ter concentração, então dhyana em sânscrito, e aí samten em tibetano, que é o nome do Lama Samten, né? Então vai ter a noção da meditação. Uma vez que a minha energia... Veja, eu estou com generosidade, eu estou com moralidade, tenho paz, energia constante, é muito fácil eu sentar. Muito fácil. Então daí eu fiz tudo o que eu precisava para sentar. Então eu vou ter essa capacidade de simplesmente... é como se eu pudesse desfrutar dessa paz, né? Dessa não perturbação. E nesse momento vai surgir a 6ª paramita, que é a principal, é a sabedoria. Então, Prajna paramita. Né? Prajna em sânscrito e Sharabhi em tibetano. Daí nesse momento eu vou conseguir ver o casamento de um modo, ou a relação, ou a amizade, de um modo mais lúcido. Esse é o tema desse final de semana, né? A gente vai meio que ver qual que é a essência dessa visão da qual surge compaixão natural e relações lúcidas naturalmente. Então, por exemplo, quando eu começo a olhar para as coisas, eu começo a olhar para as coisas a partir dessa natureza livre do outro, eu começo a olhar a partir do espaço, daí eu vou começar a questionar todas as minhas teorias, por exemplo,
sobre como que o outro deveria ser, não deveria ser. Eu vou começar a olhar todas as minhas identidades que geram aquelas fixações, que vão gerar aquelas bolhas. Aí vai surgir a noção das bolhas, pessoal, que a gente vai estudar nesse final de semana, mas que o Lama sempre enfatiza. E com sabedoria também vai surgir uma coisa que é revolucionária, perceber numa relação, que é perceber que eu estou vendo lá fora o que eu mesmo estou fazendo dentro. Então, numa relação, se vocês quiserem uma chave, que a gente conversa, Estela e eu, vocês estão com uma sensação assim, vocês ligam para alguém, aí vocês falam, tá acontecendo um monte de coisa, o outro tá fazendo isso, o outro tá fazendo... Vocês descrevem tudo que tá acontecendo, a história toda. Daí, quando vocês quiserem uma chave para realmente sair dessa situação, em vez de você descrever tudo o que está acontecendo, porque tudo que você descrever que está acontecendo é o outro que está fazendo, e é o outro que tem que fazer alguma coisa. Mas se você inverter, uma chave é perguntar o seguinte, o que eu estou fazendo com a minha mente? Você inverte completamente. Inverte completamente. Por exemplo, o outro está fazendo um movimento de ir para cá, ele faz uma coisa que eu faço. Não aguento mais quando você faz esse movimento, qualquer que seja a coisa. Daí, o que eu estou fazendo com a minha mente? Eu estou exigindo um movimento específico dele. E eu não estou sofrendo porque ele está fazendo isso. Porque ele sempre fez isso. Só que agora eu estou exigindo algo que é assim, não faça isso. Eu sofro de exigir. Eu sofro de fixar referenciais. Se vocês quiserem parar de sofrer, quando vocês marcarem um café com alguém às 9 horas e for 9h30 e vocês estão assim, já faz meia hora e você está quase que, sabe, ligando para a pessoa, gritando, vocês só internamente vocês fazem assim, ó, o café vai ser às 9h30. Vocês mudam o referencial. A gente sofre de fixação a um referencial. Eu sofro das minhas próprias teorias. Não do movimento do outro. O movimento do outro é livre, aquilo é aberto, dá para trabalhar com aquilo, dá para ver aquilo com compaixão. Mas aí eu começo a olhar o que eu mesmo estou fazendo. Por exemplo, tem pessoas que se sentem excluídas, elas entram nos lugares e elas olham assim, o SEB é o seguinte, o SEB tem as panelinhas, entendeu? Se você conhece a Estela, se você conhece o Guilherme, se você conhece tais pessoas, aí você vai lá, olha lá, eles estão conversando entre eles. Mas eu entro aqui e ninguém dá oi para mim. Aí a pessoa ela tá achando que tá todo mundo excluindo ela. Daí ela vai pro SEB São Paulo. Ela chega no SEB São Paulo e fala, o Gustavo lá, olha a Giane lá. Aí é só lá, eles ficam lá entre eles, as panelinhas deles lá, e aí a coisa toda. Eu chego lá, ninguém me dá oi. É a coisa do SEB isso. Daí você já começa a achar que é o SEB que tem um mecanismo de exclusão, assim. Daí você vai para a Austrália, daí você vai assim, aqui não deve ter isso, você vai no centro budista da Austrália, outra coisa, nada a ver. Chega no centro budista, mesma coisa, todo mundo não fala com a pessoa. Não... Daí você fala, bom, é o budismo no mundo inteiro, que exclui os seres. Daí daqui a pouco você vai em outra religião, outros lugares, daí daqui a pouco você fala, é um mundo, chega! É o mundo inteiro excluindo as pessoas. Mas basicamente, a pessoa, se alguém olha, né, da perspectiva... A perspectiva da sabedoria tem muito a ver com a câmera de segurança. É um olhar assim de ninguém, assim, que todo mundo pode acessar, mas aquele olhar tá ali, assim, na câmera de segurança. Tá lá. 360. Imagina uma câmera 360. Tá aberto, tá só pegando a coisa. Todo mundo pode ver o vídeo depois. Mas assim, é isso. Se você olha direitinho, ela está se excluindo de tudo. Ela entra nos lugares se excluindo. Ela mesma não se conecta com os outros. Ela acha que os outros estão excluindo ela. Daí quem exclui a gente é horrível. E eu vou excluir também, porque você está me excluindo. Ela exclui todos. Porque teria que ter um complô do mundo inteiro, de centros budistas que nem conversam, para excluir essa pessoa. Ela prefere acreditar que existe esse complô. Então todo mundo é meio paranoico assim, do que acreditar que eu estou fazendo alguma coisa com a minha mente, o que eu tenho essa estrutura. Vocês entendem, pessoal? Nós temos a estrutura do apego. Daí a gente culpa o outro. O outro deveria falar assim, você que se apegou, eu estou sempre assim, estou sempre fazendo coisas. Eu já estava fazendo coisas antes de você se fixar. E você estava lá vivendo. E aí você veio e falou coisas pra mim e eu continuei fazendo coisas. Você que se fixou. Isso é o que a gente poderia falar com o outro. Né? O céu. O céu é muito legal. Se vocês olharem para o céu e fizerem um pacto de fidelidade com o céu,
você fala céuzinho. Lá em Curitiba nunca tem céu azul, né? Daí eu usei esse exemplo e fiquei contemplando. Céu azul que surgiu agora. Ó, céu azul, eu sabia que você é o céu de Curitiba verdadeiro. Eu sabia que esse é você mesmo. Todo mundo fala mal de você, mas igual a gente fala com as pessoas, assim, né? A gente acha alguém. Daí você fala céu azul perfeito. Aí você tira uma foto com o céu, igual a gente tira com as pessoas. Tira uma foto com o céu, guarda a foto com o céu, dorme pensando no céu. No dia seguinte você fica até feliz, assim, acorda, você nem tá vendo mais o céu, mas você tá feliz só pela imagem do céu. Porque a gente se relaciona mais ou menos assim com os outros também, né? A gente não fica o tempo inteiro olhando para eles. Mas nessa a gente se apaixona, nessa de não olhar a gente se apaixona, a gente odeia, só com as imagens. Daí, quando a gente olha de novo pro céu, tá horrível, tá tipo o céu de Curitiba, assim, péssimo. Daí a gente faz o quê? O céu me traiu. O céu não tem como trair, entende? Mas quando eu me fixo a algo, eu dou a capacidade daquilo me trair. Quando eu me fixo a qualquer coisa, aquilo ganha a capacidade de me trair. A gente vai se sentir traído, pessoal, na hora da morte, talvez, se a gente se fixar na vida. A morte está tranquila, a morte está só assim, pum. Mas a gente vai sentir que teve uma grande traição, porque eu vivi de tal e tal jeito, não consegui construir tal coisa, minha carreira parou em tal momento, eu não pude fazer tal coisa. A gente vai se sentir traído porque a gente estava fixado na nossa vida, num certo movimento. A gente vai se sentir traído pelas paredes de um lugar, se a gente construir as paredes para ser parede do SEB. Daí dá errado o SEB aqui, entra alguém e faz um escritório. Daí as paredes elas ficam... Aí a gente assim, parede? Você não era do SEB, você não vai se revoltar? Você vai aceitar isso, esse escritório? Né? Então, no certo sentido, é isso. Assim, a natureza dos seres é livre, entende? Só que a gente vai se sentir traído se a gente se fixa. Então, num certo sentido dessa perspectiva, todo sofrimento ele desvela o lugar onde a gente estava fixado. Então, todo sofrimento é o feedback da realidade, do que você está fazendo que não se adequa à realidade, vocês entendem? Sabedoria é como se fosse uma relação apropriada com a realidade. E como que a gente sofre numa relação? A gente sofre assim, ó. Parede dói. Eu não vi o movimento que eu fiz. E aí eu acho que a parede dói. Daí eu falo, parede. Só que a parede, ela está só espelhando o movimento que eu fiz. Ou seja, de acordo com a natureza da parede, se eu faço esse movimento, dói. Então a natureza das coisas é livre. Se eu fixo e acho que ela não é livre, dói. Entende? É uma relação, ela vai dar um feedback da relação que eu estou tendo com a natureza dela. Então o sofrimento é a realidade dizendo pra gente assim, olha, eu não sou bem quem você acha que eu sou. Né? Os seres fazendo isso, os lugares fazendo isso, e a gente sofrendo. Então o sofrimento é maravilhoso, porque ele vai nos abrir a possibilidade de a gente espelhar qual o movimento que a gente está fazendo. Nós sofrendo, é tipo a pessoa, ela tá com uma coceira, ela tá com uma ferida. Daí ela não vê que ao falar da ferida, ela tá coçando a ferida. E ela fica o tempo inteiro falando assim, não para de sangrar. Todo dia. Não para de sangrar. Você acredita? Fica sangrando. Olha minha ferida. Segue sangrando. Ou seja, eu não estou vendo o movimento que eu estou fazendo ao entrar em contato com os seres. Isso a gente vai ver que o nome para contemplar isso é coemergência, ou seja, eu estou surgindo com uma certa mente para a realidade estar surgindo desse jeito. A realidade não está surgindo desse jeito assim. Nós com os seres, nós somos tipo isso, a gente encontra o ser e faz assim. Ah, que ser legal. Esse ser, ele tem esse som. Daí um outro dia a gente acorda de outro jeito, ou seja, a gente acorda de outro jeito. Daí a gente acorda tipo isso aqui. Daí a gente acorda e faz... Ah, hoje você tá diferente. Eu não gosto de você assim. Muda. Entende? Aí a gente, outro dia, a gente acorda mais ou menos de um jeito mais parecido e fala, ah, sim, desse jeito eu gosto. Então, a gente não está vendo que esse ser, ou essa situação, ou esse objeto, ou esse lugar, ele não tem um som específico, porque ele pode fazer vários sons.
de acordo com a minha relação com ele. Então os seres, pessoal, que surgem da nossa frente, com as caras que eles têm, eles estão surgindo de acordo com as relações que a gente está construindo com eles. Vocês entendem? Eles não têm essa cara neles mesmos. Eles surgem junto com a nossa mente. Então, num certo sentido, eu me relaciono com alguma coisa que eu não consigo dizer que está completamente separado da minha mente. O negócio ele é interessante, assim. A prova disso é que uma só pessoa vê namorada ou namorado numa pessoa. Vocês viram? Por exemplo, eu posso apontar e falar, olha a minha namorada, mas só eu estou vendo isso que eu estou apontando. Então, num certo sentido, se eu falasse para vocês ver uma coisa que só eu estou vendo, por exemplo, ó, vocês estão vendo esse fantasma aqui? Vocês iam me achar bem estranho, certo? Porque ninguém de vocês está vendo. É parecido com o que acontece quando eu digo, olha minha namorada. Só que aí eu tenho que fazer o quê? Provar para vocês, meio construir no olho de vocês a visão dela como minha namorada. Daí vocês já sabem disso, por isso que a primeira coisa que vocês olham, vocês sabem que não é minha namorada. Daí a primeira coisa que vocês fazem para ficar menos estranha a situação é quando vocês se conheceram. Daí começa a contar uma história. Aí vai mexendo no nosso olho até que a gente olha. E para facilitar também a gente fica andando abraçado. Porque aí junta na imagem. Assim. E a gente troca a nossa foto do Facebook também. A gente desconfia que elas de fato vão ser livres. A gente desconfia da liberdade natural dos seres. A gente sabe que a gente tem que meio que dar uma provadinha, porque ninguém vai comprar essa loucura. Então eu boto várias coisas que botam a minha cara com a dela. Porque aí as pessoas começam a pensar em mim e pensar nela. Daqui a pouco eles vão convidar nós. Né? Mas eu preciso dar uma forçadinha de barra, entende? Experimentem tentar namorar com alguém sem ficar fazendo desse jeito. Vai ter dificuldade. Ah, você tá namorando com... Mas vocês não estão abraçados. O Facebook é só... Você não tá o tempo inteiro falando dela. Né? Vai ficar estranho. Então a gente dá uma forçadinha de barra. Porque a gente sabe que os seres seguem livres. Né? Então, enfim, tem vários assim, exemplos que a gente pode olhar da perspectiva da sabedoria. Que a gente vai ver durante esse final de semana, né? Eu acho que um dos exemplos que a gente pode ver, que é eu acho um dos mais assim, estrondosos, assim, se vocês quiserem fazer, é o exemplo de olhar um namoro e ver que quando ele surgiu, onde ele está, mais ou menos assim, e ver se a gente consegue fazer um experimento rápido de ver a vacuidade do namoro. Assim. Eu acho interessante. Não sei se vai ter um casal disponível para fazer isso agora, né? Se não tiver, eu só falo. Mas se tiver, alguém quiser brincar, é uma brincadeira, pessoal. Não tem nada de seriedade, assim. Aí vocês podem se disponibilizar, quem for praticante mesmo. É uma brincadeira, só falar quem que... só se tiver algum casal no recinto. Ou se vocês são... Vocês? Tá, é só tranquilo, ninguém vai te dar sarro. Tá? Mas basicamente assim, vocês estão namorando, sabe? Vocês têm um namoro, existe um namoro, né? Pronto. Vocês concordam que todos os sofrimentos que eles tiverem vão estar na base da sensação de estar namorando? Então, assim, o namoro vai mal, o namoro vai bem, não é? Todos os sofrimentos que eles vão ter no namoro precisam do namoro, vocês concordam? Certo? Então tá. Por exemplo, se eu falo pra vocês que eu tô mal na minha carreira de violinista, e aí eu falo que eu tô muito depressivo na minha carreira de violinista, aí eu preciso ser violinista, certo? Aí se eu falar pra vocês que eu tava enganando vocês, que eu não sou violinista, daí imediatamente vocês falam, então, como é que você tá deprimido? Né? Vocês dão risada, certo? Vocês falam, bom, você tá mentindo. Então, todo o sofrimento que eles vão ter no namoro precisa do namoro. Então, a gente vai agora, por compaixão, querer ver se tem um namoro, sabe? Porque se não tiver um namoro, não tem todo o sofrimento. Isso é um experimento muito importante para quando o namoro acabar. Então, quem já passou por um sofrimento de fim de término e depois meio que pacificou aquela relação, hoje olha e vê que o namoro foi uma viagem, assim. Né, dos seres que hoje estão em outros lugares e enfim, naquele momento a gente começou a se achar assim, né, foi um pouco isso, e aí depois a gente, beleza, depois de uns 5 anos a gente
Né? Então a gente seguiu. Então teve um momento ali em que teve uma coisa que a gente achou que tinha, que alguma coisa que tinha muito profunda, que escreveu várias coisas e cartas e coisas que e tinha várias questões ali, que depois a gente falou, bom, né, vamos só limpar, beleza. Tem uma coisa super séria que aconteceu ali, mas depois a gente simplesmente viu, beleza, né? Uma coisa assim. Igual o casal, quando transa loucamente, depois eles dão uma corda, vê a loucura que eles fizeram, daí eles só resolvem, vai virar a pessoa aqui, a gente vai, minha mãe, não sei o quê. Tem uma acordada, aquela ressaca, né? Então, beleza, então precisa desse namoro, né? Então a gente está ajudando a dissolver os futuros sofrimentos. Não que vai ter, mas a gente está ajudando para você e para todos os seres. Então não tem nada a ver com eles também, pessoal. Na verdade, se vocês estiverem no ensaio deles, tirando sarro de nós, né? Então, estão sendo generosos. Mas basicamente assim, se vocês estão namorando, isso começou em algum momento. Porque não existe nada que exista que não tenha começado. Né? Então, por exemplo, se eu falar, eu tô aqui nessa sala, vocês vão falar, bom, quando você entrou? Teve um momento que eu entrei. Para eu estar aqui nessa sala, teve um momento que eu entrei. Então, teve sempre um começo de coisas que existem. Então, quando começou? Vocês estão namorando, certo? Quando começou o namoro? Não tem uma data, não teve o pedido de namoro, não teve. Então, esse dia que ele já tentou começar meio budista. Aí, esse é o pior dos namoros. É bem melhor fazer o certo tradicional, assim. Vocês vão ter sofrimentos correspondentes. Eu já tive também esse namoro. Aconteceu aquilo daí de tentar fazer assim, não vamos falar que é um namoro. Aí ao mesmo tempo a gente estava na faculdade também, se dá a mão ou não dá? Isso. Bom, começou, isso é a prova de um namoro, né? Sim, mas aí depois a gente entrou com tudo numa coisa, não, vamos namorar então. Entrou com tudo. Por exemplo, falando, agora vamos fazer tradicional. Então, quando vocês falaram isso, começou? Quando vocês falaram isso? Sim, daí veio a bolha do namoro. Veio a bolha do namoro. O budista bem... A gente devia ter pegado alguém que não é budista. Você vai ter que dissolver essa... Eles vão, ser uma briga assim, olha, na verdade, na minha bolha, é o seguinte, se você pudesse ser um pouco mais compassivo, você veria que... Mas assim, bom, basicamente, se você fala que teve algum momento que entrou na bolha do namoro, significa que tem, mesmo que você está chamando de bolha, tem namoro. E teve algum momento que começou. Então, você consegue localizar esse momento em que constituiu o namoro? Porque senão você não estaria falando que vocês estão namorando. Se vocês estão falando que vocês estão namorando, alguma coisa começou. Quando foi, mais ou menos? Começou a acontecer da questão, assim, tipo, mais por instituições, assim, que a gente falou. A família, quem é essa pessoa que está passando sinais de problema? Pelo olhar dos outros, né? Quem é essa pessoa? Por que vocês estão dando a mão? Como a gente falou, a gente se dá um beijo quando se cumprimenta ou não dá? Na frente dos colegas. Começou assim. Daí a gente, mas o que eu vou responder em casa? O que eu vou falar em casa? Quem é essa pessoa? Sim. Meu namorado. Entendi. A gente tá namorando. Mas agora tá sério, assim. Agora tá sério. Agora tu ainda tá sério. Tá sério. Então é legal, assim, esse jeito de contemplar é bom, porque às vezes as pessoas vão botar uma data, né? E quando a pessoa bota uma data... Teve uma data? Não, daí teve uma data que a gente falou, é melhor namorar mesmo. Que data? Que data? Eu não sei, não lembro a data. Então, mas nesse momento, quando você diz é melhor namorar mesmo, né, que é uma conclusão de um budista com medo, assim, nesse momento, constitui o namoro? O namoro começa aí? Eu digo que não, eu acho que começa desde quando você começa a se relacionar de uma forma mais afetiva, mais íntima. Então, quando começa a se relacionar de uma forma mais afetiva, mais íntima, a gente sempre pega os budistas, eles acham que eles vão sair. Quando começa a se relacionar de uma forma mais íntima, isso é namoro? E quando começa exatamente isso? O que você fez? Ou que momento que foi isso? Então, se você tentar achar esse momento, é muito importante que a gente faça esse olhar que você está fazendo, que é assim... Então, a gente vai fazer algumas práticas nesse final de semana, não com eles, mas de olhar para aquilo que a gente não está olhando. Então, por que a gente sofre? A gente sofre de não olhar. A gente tem que olhar de novo. A gente tem coisas que a gente olhou uma vez e aí falou, é um namoro.
Daí agora a gente começa a ter um fardo. Tudo que a gente não tá olhando vira um fardo. Agora a gente tem um namoro. Daí agora ele volta pra casa, ele não volta pra casa, ele volta pra casa namorando. Né? Mesmo se ele não estiver com ela, mas aquilo eu não olho mais, não questiono, não olho a natureza livre do outro. Daí é 2 palitos assim, muito rápido pra outra virar namorada. E eu não olho mais pra natureza livre dela. Eu paro de olhar pros outros. Nós paramos de olhar, por isso sofremos. Por isso que a prática da sabedoria vai fazer olhar. Tipo, eu tô fazendo de novo. Olha pro começo. Normalmente vocês contam uma história, mas olha direito. Então quando a gente olha direito, a gente não encontra um começo. Você vai encontrar umas teorias, você vai encontrar umas referenciais, você vai encontrar algumas histórias de coisas que não são namoro, que você conecta com outras coisas que não são namoro, que você conecta com outras coisas que não são namoro. Tipo assim, eu senti que eu tô me relacionando de um modo mais namoro, mais íntimo. Mas isso não é namoro. Mas aí o outro falou tal coisa. E os meus pais também perguntaram. E aí também os amigos perguntaram. Aí eu olhei pra ela olhou de um jeito. E eu também senti uma coisa, e ontem foi alguma coisa, né? Então, eu pego essas várias coisas que não são namoro e digo, de modo luminoso, forçando a barra, é namoro. Então, onde é que nasce o namoro? Ele não tem origem, ele não tem localização, ele não tem começo. Né? Eu posso dizer que ele nasce no olho. Entende? Assim também, no final da relação, a pessoa que quer acabar, ela lista as mesmas coisas que a pessoa quer seguir, como exemplo. Ela diz assim, aconteceu tal coisa, aconteceu tal coisa, aconteceu tal coisa. Por isso, tudo isso nos trouxe até aqui. É o exemplo de que a gente tem que ficar junto. É pra ser. Daí é o outro, ou você é a mesma pessoa, às vezes, no dia seguinte, você diz assim, aconteceu tal coisa, as mesmas coisas que ela disse no dia seguinte, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. É prova de que não é pra ser. É a prova de que a gente tem que terminar. É a prova de que o outro é um demônio na minha vida. Ele só tá me atrapalhando. Daí no dia seguinte, aconteceu tal coisa, aconteceu tal coisa. É amor. Ele sempre quis o meu melhor. Ele é um anjo. E aí o outro, quando você vê assim, ele vira assim. Quando você vê assado, ele vira assado. Então quem tá nessa, se alguém aqui tiver nessa crise, melhor momento de contemplar. Quem tiver muito estável é difícil, mais difícil. Mas esse, você vê rápido, tá girando na tua frente. É só olhar. Então, o namoro a gente vai dizer que ele não tem base no começo e isso é igual a dizer que ele é luminoso, ou seja, ele está na dependência do olho. Por mais que a gente pegue e ache que virou alguma coisa e compre uma casa para sustentar aquilo e assine papéis em torno de papéis e compre mais imóveis em nome da relação. Sabia que depois que você casa, juridicamente, muitas vezes você não vale mais a sua certidão de nascimento, né? Vocês souberam disso? Ou seja, socialmente é nascer de novo. Foda-se quem você é, entende? Basicamente é isso, culturalmente. Assim, você nasceu e agora a gente vai pedir só o teu certidão de casamento, que é um novo nascimento. E esquece quem você foi. Pode rasgar o outro, não vale mais nada. Vocês sabiam disso? Eu tomei um susto. É verdade, não estou forçando a barra. Isso é a sociedade que a gente criou, com base em avidya, falta de sabedoria, não visão. Então é como se fosse assim, a gente, por mais que a gente vá colocar as coisas bem concretas, o namoro está sustentado pelo olho. Ou seja, ele está sustentado pela uma mente sem bases. Ou seja, se essas causas e condições girarem e você der uma piscada sem querer para outro ser, em que vai surgir agora aquela casa que você acabou de comprar, na verdade você quer morar com ele. Então agora essa casa que era a prova da sustentação da tua relação, ela é traiçoeira, a casa é vágila, ou seja, a casa é mágica. A casa, agora você olha para ela, a casa diz assim, sim, eu topo você trazer outro aqui. Então a casa, que era a prova do amor, do casamento, da coisa toda, ela em si mesma ela pode virar a prova da traição. Ela aceita a traição. Nada sustenta a relação, nada físico sustenta a relação. Vocês entendem? Ela está no olho, ela está no olho. Esse microfone, ela está no olho. Então às vezes a gente desconfia da vacuidade quando a gente tenta botar provas na relação. Anel, casa, contrato, foto em conjunto no Facebook. Só que está no olho. A gente sabe que está no olho no fim das contas.
Então a gente tenta fazer aquilo ser mais sólido do que é, mas nunca vira. E aí, quando uma relação acaba, no sentido da energia girou e não tem mais, um casal que tenta resgatar é muito assim, triste, assim, muito tocante. Porque daí eles vão fazer uma viagem para casal, eles vão fazer terapia de casal, eles vão no mesmo restaurante em que eles se apaixonaram. Eles vão talvez ter filho. Aí no mesmo restaurante que eles se apaixonaram, eles vão tentar assim, não era, o que era mesmo que você falou? O que era? Me dá a mão. Daí dá a mão, aquilo, você odeia ainda mais o outro. Daí você acha assim, não, é a mão, é a pele. Daí a pele que causava tesão agora é tipo uma borracha. Você passa, não tem nada, você está em busca de uma coisa que você não acha nunca mais. O que você faz? Onde é que estava aquela relação? Aí você pega as fotos todas, você odeia, você quer jogar fora as fotos todas, aí você vai conversar com os amigos, que me ajuda nessa relação, sustenta. Vocês são a sustentação dessa relação, os amigos já assim, que não está sem base nenhuma e a gente está em busca da base. Então, bem complicado. Bem complicado. Então, para terminar assim, a outra pergunta é, onde está o namoro? Vocês estão namorando. Tem algo em vocês, só se conectem com algo muito primal em vocês que é natural que vocês estão namorando. Por exemplo, se vocês fecharem os olhos e alguém perguntar, você está namorando? Você fala, tô. Se você está andando na rua, você fala, tô namorando. É meio que tem uma coisa assim, ó, que está dado que vocês estão namorando, não tem? Se conecte com isso, assim, tô namorando. Você poderia contar uma história dizendo que você está namorando, poderia? Está presente o namoro. Se ele está presente, onde está? Por exemplo, em nós agora também, ó, não tá claro que eles estão namorando, a gente consegue ver eles namorando, né? É bonitinho, eles ficam assim, um olhando pro outro. Mas agora, observem, se vocês tentem achar a origem, a localização exata desse namoro que vocês estão vendo neles. E vocês também, onde ele exatamente está agora? Se vocês estão namorando, o namoro existe, ele está em algum lugar. O que é o namoro? Onde ele está? Qual é a base para você falar, eu estou namorando? Na cabeça, a motivação. O namoro está na motivação de estar namorando. É, assim, de tentar trazer isso até de novo, assim, mas tentar fazer ela crescer, assim. Sim, só que quando você tem isso por todos os mais seres. E você não fala para os seres, olha, a gente está tão namorando, não, ela está mais próxima, É isso? Quando você diz eu tô namorando, sim, você está se referindo a uma proximidade. Ficar do lado ali, né? Mas... Quando você está tomando banho e ela está longe, você está namorando? Então é a proximidade? Proximidade sutil. Então quando você não está pensando nela, não tem nenhuma proximidade sutil. Você está pensando em outra coisa. Você está pensando no que você vai comer. Você está namorando? O namoro acaba nessa hora? Qual é a base? Onde está o namoro? Eu acho que está no saber, isso aí você já estava falando antes, mas no saber e no esperar que se tenha vontade, esperar que se faça. Isso, ou seja, ele vai, a gente deve estar continuando namorando ainda, ele vai me ligar. Entendi. Ele vai me ligar e é base nisso. Isso é namoro? Esperar que alguém ligue? Tipo, eu, por exemplo, eu tô esperando uma ligação de uma pessoa. Eu tô namorando com ela? Eu tô esperando uma ligação bem importante, uma resposta de um e-mail também. Eu tô namorando com ela? Então, o ponto aqui, pessoal, assim, ó, tudo que eles apontarem não é namoro. Então, o namoro deles não está em nenhum desses lugares. Ele não tem base. Vocês entendem? Isso é difícil da gente admitir, mas nosso namoro ele não tem base. Mas tudo bem, a gente está namorando. Não significa que vocês não estão namorando. Ele é luminoso. Ou seja, ele é sustentado pelas mentes. Ele depende do nosso olhar. Assim também os sofrimentos. O ponto todo aqui é a gente não sofrer. A gente entender como é que uma relação se dá para a gente não se matar, não sofrer. Ou seja, eles seguem livres, mas eles estão construindo como uma brincadeira uma experiência de estar namorando. Isso pode durar 30 anos. E a gente não vai falar que é um absurdo, que 30 anos não é nada. Casamento. A gente vai falar que lindo um casamento por 30 anos. Mas ainda assim,
Isso é mágico, vocês entendem? Eles seguem livres desse casamento de 30 anos. E é essa visão que nos impede de, depois de 30 anos que o outro quiser ir embora, você não falar assim, mas a gente construiu 30 anos e esse investimento foi pra nada, entende? Da gente sacar assim, pô, a gente fez uma brincadeira longa, né? Mas nós somos livres. Então é lógico que você pode ir embora, né? Então a gente não pode deixar o namoro ficar super sério, na verdade. Mesmo quando a gente falar que tá sério, a gente fala piscando, ou a gente fala com o dedo assim atrás, ou a gente fala sorrindo por dentro. Então a sabedoria tem muito a ver com a gente sorrir por dentro diante dos jogos, das brincadeiras que a gente está fazendo. Isso é como se a gente se mantivesse livre enquanto constrói. Então não estou dizendo, a gente não vai querer que ele pare de namorar, ou que ele pare de se achar namorando, mas só que enquanto ele diga eu te amo, ele perceba, né? Perceba o fato de que o outro está surgindo de um modo super luminoso diante dele. E aquilo não tem uma base, aquilo é super livre. Aquilo pode girar a qualquer momento, aquilo pode assumir outras formas. Então a sabedoria ela vai nos deixar muito mais flexíveis nas relações. Inclusive para a gente manter a relação do jeito que for melhor. Porque às vezes a gente vai ter que trocar de relação. E às vezes a gente vai ter que virar um outro tipo de casal. Ou às vezes a gente vai ter que ter mais distância ou menos distância para a gente se beneficiar. E não simplesmente achar que a gente tem que congelar alguma coisa e o outro em nós numa coisa trancada, né? Então, contemplar que não tem base e que não começou, deixa a coisa toda mais misteriosa, né? No mínimo, a gente volta pra casa e fala assim, meu, onde tá? Eu tava super certo que eu tava namorando, mas onde tá? Então, a gente retoma a nossa liberdade de brincar, entende? A gente retoma a nossa liberdade, o ponto é esse. E o nosso olho, ele começa a ficar mais importante. Então a sabedoria vai nos fazer entender que todo aspecto do budismo diz respeito ao olho. Não é alguma coisa que eu tenho que fazer, meditar, enfim. É o olho. Se eu mudar o olhar, eu começo a liberar o sofrimento. O sofrimento se libera no olho. Entendeu? Uma relação, ela se pacifica no olho. Não é alguma coisa que eu tenho que falar, fazer. É só ver que tem uma região na natureza do outro que já está pacificada. Tem algo no outro que já está bem na relação. Que é a mesma coisa que já existia quando eu não era namorado dele. Então vocês olhem bastante bem no primeiro dia que vocês encontram com as pessoas. Guardem esse olhar. Esse olhar é muito importante. É um olhar assim, é um olhar de um ser livre. E depois vocês vão perder esse olhar. É um olhar de criança que vai ser perdido. Depois a gente vai olhar assim, não acredito, sério. Desde sempre que eu falo de vocês. Assim. E a gente vai olhar para os outros também, não, meu marido você não sabe. Tipo. Então a gente vai perder esse olhar. A gente nunca faria isso no primeiro dia. Então eu tenho uma brincadeira com a minha esposa que é assim, a gente não faria isso no primeiro dia. Que não é romântico. O ponto é, no primeiro dia você não, às vezes você nem não faz nada mesmo, nem beija nem nada. É assim, ó, no primeiro dia a gente faz... Guardem esse olhar do primeiro dia. Guardem o olhar antes do oi. Esse microfone aqui. Daí vocês viram o que eu fiz agora? Esse microfone. Vocês entendem? É assim que a gente tem que se relacionar, pessoal. O tempo inteiro percebendo assim que o que eu tô... Quem tá fazendo barulho? É o microfone? Então quando tiver um barulho na relação, a primeira coisa que vocês olham, o que é que vocês estão fazendo? Entende? Esse microfone é horrível. Entende? A gente é super agitado, daí dói. A gente é super reativo, daí dói. A gente é super congelante, daí o outro não muda. E assim por diante. O outro não tem qualidades, mas a gente não olha qualidades. E assim por diante. Tudo no nosso olho. Se vocês quiserem mudar o outro, mude o olho. Aí o outro você nem não tem expectativas. O outro toma o tempo que for, mas você já olha ele desse modo amplo. Então, para terminar, assim, por causa do horário, se vocês quiserem alguma coisa a dizer, aproveitem que vocês estão sem o microfone que faz barulho. Alguma pergunta? Fez sentido esse caminho pelas 6 perfeições nas relações? Eu também não. O que acontece se a gente enxerga tudo isso? A gente está gravando. Tá. Eu fico um pouco confusa. Boa noite. Que bom. Porque a gente enxerga muitas vezes, a gente tem esse olho de que o outro é livre, de que os seres são
livres e que, no caso, tu ser também é livre. Mas tu sente diferente. Tu não consegue controlar. Eu não consigo controlar. E eu sinto muitas vezes isso que tu disse. Uma hora eu olho, acho tudo lindo. E outra hora eu olho, acho tudo horrível. Então, isso é em todas as relações. Não só nas relações de namoro ou casamento, não sei, mas nas de amizade, na família, com meu cachorro, enfim, qualquer relação. Qualquer relação. Então, como manter a energia constante? Muitas vezes eu não consigo nem manter a minha energia eu sozinha, só eu. Só eu e minha mente luminosa. Eu não consigo, muitas vezes não consigo. A gente tem uma sensação de que a gente tem uma expectativa de que a sabedoria vai nos fazer sentir melhor, né? Quando a gente vai praticar sabedoria, nossa motivação não é ficar bem. Nossa motivação é ter clareza de como a gente fica mal. Então, o que você acabou de falar são exemplos perfeitos de coemergência, das relações dançando na tua frente. Tá perfeito. De onde vem o problema? O problema vem da gente, a gente quer ficar bem, a gente quer resolver, a gente não quer contemplar. Porque o que você acabou de falar, se você estivesse aqui, onde eu tô, com esse microfone, falando para as pessoas assim, uau, é verdade. Com o cachorro, as coisas não sei o quê, quando você tá sozinha. Ou seja, se você descreve o que você descreveu só contemplando, isso é sabedoria. Sabedoria não é ficar bem. É só olhar tudo isso. Igual você está olhando. Só que a gente tem o quê? A gente quer ficar bem. Daí a gente não se delicia com o giro da mente. É lindo que a mente se perde. Por sabedoria, por que é lindo? Porque a gente está vendo como a mente se perde. E o que a gente quer? Ver. A gente não quer ficar bem. A gente não quer não se perder. A gente quer ver. E por compaixão é lindo, porque a gente quer o quê? Ajudar os seres. Então a gente está vendo como é que os seres sofrem. Então uma chave, quando você estiver sofrendo, que te amplia, é o seguinte. Sua mente se perdeu. Você está sozinha, se perturbando com o cachorro, não sei o quê, e não consegue manter a energia e não consegue manter a visão o tempo inteiro. Daí você diz assim, é assim que os seres não conseguem manter a visão o tempo inteiro. É tão difícil manter a visão o tempo inteiro. Aí brota a compaixão. Nossa! Que os seres possam lidar com isso. Porque é tão difícil. Porque você está sentindo que é difícil. Daí você fala, é tão difícil. É assim que é para os seres. Quanto mais difícil for, mais compaixão. Mais difícil for, mais compaixão. Quanto mais sua mente se perder e mais você está vendo, mais sabedoria. Meu Deus, o que é uma bolha? Uma bolha eu achei que era uma bolha, mas uma bolha é uma vida. Meu Senhor. Eu fiquei 10 anos nesse lugar que eu não liberei. Eu pulei para dentro desse lugar. Eu li um livro sobre investimento. E agora eu estou com dívidas desse investimento. Não sei o que, depois de 10 anos participando de fóruns. Tudo que eu pulei para dentro de um post. Eu pulei para dentro de uma aparência que eu não liberei. Eu tive um pensamento na meditação que eu não olhei como pensamento. Eu olhei como uma ideia, vou mudar minha vida. Entrei dentro de um pensamento, nasci ali dentro, aquilo virou minha vida. Agora eu acordei. Nossa, estou meditando. Vocês entendem? A gente nasce onde a gente não olha. A gente nasce dentro das aparências que a gente não libera. Então, se você quiser olhar assim, é assim que os seres estão, desde tempo sem princípio, entrando dentro de bolhas. Então, quando você entrar dentro de uma bolha, você é inútil se você só quiser sair. Porque é assim que vocês estão fazendo. Só que você é super útil se você falar, como é então que a gente entra nas bolhas? Daí você precisa do quê? De bolhas. A sabedoria vai adorar se perder. Então a sabedoria é, depois da, assim, com o Prajnaparamita, a gente não mais desperdiça mesmo quando a gente se perde. Ou seja, com o Prajnaparamita dá para praticar mesmo quando a gente não pratica. Por quê? Porque a gente vê. A gente vê a gente sofrendo. Aí você fala, mas eu não consigo ver na hora. Não tem problema nenhum. Ver que você não consegue ver na hora é uau! É tão difícil ver na hora. Olha, passou 10 dias. Pode passar 10 dias.
É incrível. Daí você agora, nesse momento, a sabedoria se alimentou disso que passou. Daí se passar 20 anos, não desperdicem os 20 anos. Como em algum momento você come os 20 anos. Você se alimenta, ou seja... Meu Deus, 20 anos. E eu achei que bolha era uma coisa assim, pequena. 20 anos. Daí agora a sua sabedoria é uma sabedoria parruda, porque ela comeu essa ignorância de 20 anos. Então ela é uma boa sabedoria. Você vai poder, se você tiver um exemplo vivo de sofrimento e de bolha, que você se perdeu muito e você em algum momento olhou para aquilo, você não precisa sair daquilo, só olhar para aquilo. Você pode ajudar muitos seres. Sem ter liberado ainda. Eu não liberei ainda. Eu como chocolate todas. Dá 11 horas da noite eu como chocolate. Mas agora eu tô sem comer chocolate. E eu consigo olhar. Você tá comendo chocolate, né? Você é o ser das 4 horas, né? Tá 4 horas você come chocolate. Então, ou seja, eu tenho respiros da minha negatividade. Então eu posso ajudar os seres. É só olhar como que eu tô indo e voltando. Então o Prajna para mim também ajuda a ir e voltar. Eu volto pra lucidez. Então se demorar 20 anos para voltar, não tem problema nenhum. Você aproveita, você fala, uau, é assim que eu me perco. Então é muito legal, assim, se você puder contemplar. A mesma coisa que você fez ao descrever o problema. Então é só descrever o seu problema, só que sem querer resolver. Daí é só, vai descrevendo o problema e vai vendo. Aí é isso mesmo a sabedoria. Não é uma coisa que vai acontecer, entende? Você vai parar de perder a visão ou vai surgir energia, não. Você só vê como é que a mente se dá. Entende? Alguma mais protesto? Pergunta? Alguma coisa a gente encerra. Uma carinha? Eu estava notando aqui, o Luciano falou bastante sobre generosidade, achei interessante. E daí quando eu vi, a gente já estava em chante, em paz e paciência. A moralidade parece que foi impressão minha ou não se falou mesmo? Ficou emergente, né? Eu acho que eu falei bastante de moralidade. De não causar sofrimento, né? Não atrapalhar o outro. Não, não é isso aí, né? Isso sou eu falando isso agora, né? Porque isso aí você vai pegar um mestre, daí você vai entrar. Mas é só, digo assim, a gente entrou nisso. É claro que daí você vai estudar Vimalakirti, você vai ver que a essência da moralidade é você não mais ter um referencial de moralidade, porque você vai ter uma ação natural que vem do próprio espaço, que é naturalmente acolhedor e naturalmente não causa sofrimento, sem você manter nenhum referencial interno de moralidade e coisas desse tipo. Mas não cabe a gente entrar tanto assim. É mais assim, de fato, eu acho, nas relações, de modo bem básico, se a gente puder fazer o voto de não atrapalhar e causar sofrimento, isso é muito transformador. Muito transformador. Foi o exemplo que eu dei de como a gente atrapalha os seres que vão no banheiro. Assim. Então, por exemplo, entendam o seguinte, pessoal. As pessoas que estão perto de nós, elas estão indo para a iluminação. Não peça coisas para elas assim, entende? Que vão distrair elas no momento tempo. Não fica contando 1000 histórias. Elas estão indo bem. No máximo, diz assim, o que eu tô precisando do quê? Assim, né? Se não consegue ajudar, também fica quieto. Só para, deixa a pessoa passar, entende? É claro que a gente não vai conseguir fazer isso, mas assim, não atrapalha tanto. Olhem bem para as relações que a gente está tendo. Olha quantas pessoas a gente está atrapalhando, vocês entendem? Não é? É bonito de ver. A gente está atrapalhando muitos seres que a gente não se dá conta. Exigindo explicação, chegando com cara amarrada. Né? A gente tem que chegar tranquilo. A gente chega já resolvido assim, diante dos seres. Não chega assim... Aí deixa que o ser dá uma resolvida pra gente, sabe? Se apruma diante do outro. Isso é um pouco também moralidade. Uma capacidade de se aprumar diante do outro. Para que você não faça ele... Né? Não atrapalhe. Só isso. Eu acho maravilhoso isso. Eu acho que eu só tenho que fazer isso, na verdade. Com as minhas relações. Mas isso vem nesse contexto, né? Da generosidade, da moralidade e assim por diante.
Então podemos encerrar, pessoal, que amanhã a gente vai começar às 9h30, né, amanhã? Então tá todo mundo convidado para o curso. Quem não está inscrito é só aparecer, não é isso? Aparecer e faz inscrição agora na hora. Quem não está inscrito a partir das 9. A partir das 9 para quem não está inscrito, a gente vai ser pontual. E aí é isso, aí a gente não vai ser só sobre as relações, hoje a gente focou um pouquinho nas relações, mas a gente vai tentar ver algumas práticas mesmo para abrir essa visão e também estudar que visão é essa, né? Que hoje a gente só passou por cima, assim, olhar as fontes todas. A gente vai fazer uma breve dedicação. Que os méritos desse encontro se expandem e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres, todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida.